Olá, bom dia, que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do seu Santo Espírito esteja com você neste despertar com Deus. Vamos ao nosso estudo de hoje em Deuteronômio, capítulo 24, trazendo o tema O Divórcio e Outras Leis Sociais. Tema muito importante que também gera muita discussão, porque apresenta aqui uma polêmica lei muito discutida no mundo teológico relacionado com o divórcio. Vamos entender, vamos então buscar o entendimento neste capítulo 24. Por que precisamos estudar e entender corretamente, através da palavra de Deus, o assunto do casamento e divórcio? O que realmente Moisés estabeleceu como lei quando falou do divórcio? Como Deus vê o divórcio? São perguntas a ser respondidas no estudo de hoje. Deuteronômio 24 continua a abordar vários aspectos da conduta pessoal, justiça social e bem-estar da comunidade. Moisés descreve as regras relacionadas ao casamento e ao divórcio, enfatizando a importância de manter a sociedade do casamento, a santidade do casamento e proteger os direitos das partes vulneráveis, especialmente as mulheres. Ele discute a prática de se casar novamente com um ex-cônjuge e fornece orientações sobre como abordar tais situações. Moisés também enfatiza a justiça econômica ao abordar o tratamento dos trabalhadores e dos vulneráveis, garantindo que empréstimos e promessas não levem à exploração. São assuntos no estudo do capítulo de hoje e vamos ao estudo em detalhes. Essa foi a nossa introdução. Lembrando que é sempre importante que você faça a sua leitura com atenção na sua Bíblia e depois acompanha este estudo comentado. Vamos lá então, versos 1 a 4, falando do divórcio. Alguns pensam que esta passagem apoia ou apoiava o divórcio, mas este não é o caso. Ela simplesmente reconhece uma prática que já existia na cultura da época e mesmo em Israel. Todos os 4 versos deveriam ser interpretados com o objetivo de entender o objetivo dessa passagem. Ela certamente não está sugerindo que um homem se divorciasse de sua esposa por um simples capricho. O divórcio era um ato final e permanente para o casal. Esta restrição objetivava prevenir um novo casamento efetivado de maneira casual após uma separação frívola. O objetivo era fazer as pessoas pensarem 2 vezes antes de se divorciarem. Olha que importante comentário, que importante esclarecimento. Então, conforme o verso 1 descreve, em algumas traduções, coisa indecente ou
em outras traduções, algo que o marido reprova, algo impuro. O texto aqui refere-se à mesma coisa indecente de Deuteronômio 23:14, tendo um sentido bastante genérico. O divórcio foi reconhecido por uma variedade de razões, mas não necessariamente permitido. São descritivos e não prescritivos. A palavra hebraica literalmente significa nudez. De forma figurada, como neste caso, é vergonha ou desonra. Não era ofensa de adultério, pois isso era punido com morte, tá? Então, naquele período, uma pessoa que adulterava e fosse provada, ela era punida com morte, segundo Deuteronômio 22:22 e Mateus 19:9. Simplesmente, então, aqui era um comportamento que o marido considerava impróprio. Os judeus compreendiam que este preceito mosaico significava que o homem podia se divorciar da esposa por qualquer motivo. Essa era a interpretação que os judeus obtiveram e praticaram. No entanto, você pode conferir em Mateus 19, verso 13 e 7, Jesus explicou que nunca foi a vontade de Deus que o divórcio fosse feito tão facilmente e que esta previsão tinha sido feita somente devido à dureza de coração. Mateus 19, verso 8. Então Jesus, nosso Senhor, veio colocar ordem, entre o seu povo, na sua igreja, e aqui este assunto do divórcio sabemos que é bastante controvertido, porém, pela palavra de Deus, nós temos uma clareza de qual é realmente a vontade de Deus e o que a Bíblia realmente ensina. Êxodo 21 indica outra razão pela qual o casamento poderia ser dissolvido no antigo Israel. Se uma escrava fosse libertada por conta de abuso passivo, negligência ou ativo, cometido pelo seu senhor e marido, o casamento poderia ser anulado. Certificado de divórcio. Isto significa uma nota de separação. Deveria ser feito formalmente, provavelmente diante de testemunhas, a fim de ser legalmente válido e incontestável. E continua o verso a dizer, e a despedir, outro ato formal. Supõe-se que o marido tinha a obrigação de despedi-la com o mínimo necessário para chegar até a casa de seu pai em segurança. Isto, naquele tempo, naquela cultura, protegeria a mulher da acusação de adultério, indicando que ela foi liberada do casamento por outra razão. Ok? Verso 3, se este a aborrecer. Em outras traduções dizem, se não gostar mais dela. O verso 4, foi contaminada. A consumação do casamento com um segundo marido tornava-se impura para seu primeiro marido. Se ele a tomasse de novo por esposa, estaria cometendo adultério. Ela lhe era ilícita como esposa.
Assim não farás pecar a terra, também diz o verso 4. Isto é, ao permitir uma depravação moral. Embora Deus tolerasse algumas coisas que certamente não podia aprovar, havia limites que não podiam ser transpostos. A terra, com frequência, é personificada, como se pudesse agir e sentir. Estes versículos revelam a vida do judeu sem seu lar. Desposar uma mulher era considerado como a aquisição de uma propriedade. A autoridade do marido sobre a esposa era quase absoluta. O propósito, então, desta lei, anunciado neste versículo, era de melhorar a sorte da mulher hebreia. Esta lei, longe de estabelecer um padrão moral baixo, representava um padrão mais elevado do que o reconhecido pelos costumes cruéis da época. A lei garantia certos direitos à mulher divorciada e a protegia de ser considerada adúltera ou proscrita pela sociedade. Vejam como é importante entender o contexto da época em que foi escrito este texto, essa lei. A carta de divórcio estabelecia que o primeiro esposo já não tinha mais jurisdição sobre ela e que ela não mais tinha nenhuma obrigação para com ele. Ela estava livre para se tornar esposa de outro homem. A lei mosaica do divórcio não foi instituída para anular os ideais de casamento instituídos por Deus na criação, mas, repetindo, como disse Jesus, devido à dureza do coração dos israelitas. A condição de uma mulher sozinha e rejeitada era deplorável naquela sociedade e cultura da época. A carta de divórcio amenizava o infortúnio da mulher. Esta lei simplesmente reconhecia a situação prevalecente e tentava atenuá-la. Era uma lei de permissão e não de ordenança. Aqui está um detalhe importante, tá? Então não era uma lei de ordenança ou um mandamento, mas uma lei de permissão. Essas restrições precisas foram designadas para eliminar o fácil processo de divórcio que os hebreus tinham aprendido aparentemente no convívio com povos pagãos. Cristo falou de forma enfática contra o conceito de esposa como propriedade. Em Mateus, capítulo 5, versos 27 a 32, e também no capítulo 10, versos 3 a 9 de Mateus. Pode conferir. Essa prática tinha acarretado muita desgraça e injustiça às mulheres judias. No tempo de Cristo, havia duas escolas importantes e principais. Uma era a escola de Hilel, em contraponto à escola de Shammai. A outra escola, Shammai, que defendia ou que definia a expressão coisa indecente como qualquer ato comprovado de imodéstia ou adultério. Permitia o divórcio por trivialidades como a exposição do braço de uma mulher em público, o fato de queimar a comida do marido ou
quando o marido encontrava uma mulher mais atraente. Veja como que eles realmente tornaram essa lei mosaica aqui banalizaram. A lei de Deuteronômio não instituiu o divórcio, mas o tolerou em vista da imperfeição da natureza humana e dos baixos conceitos morais do povo de Deus naquela época. Para saber o que Deus pensa sobre o casamento, não se deve deter aqui nesta passagem de Deuteronômio, versículos 1 a 4. Tem pessoas que querem defender os seus interesses e se apegam aqui nesta passagem e ainda aplicam as palavras de Jesus, a não ser por causa de infidelidade, ou muitos dizem adultério. Se você quer saber o que Deus pensa sobre o casamento, você deve ir a Gênesis 1, 27, a Gênesis 2, verso 24, e como fez Jesus, Mateus 5, versos 27 a 32, e Mateus 19, versos 3 a 9. Aí você encontra o que Deus pensa sobre o divórcio. E ainda Malaquias. Agora, não tenho aqui o texto, não me recordo exatamente, mas Malaquias capítulo 4 fala que Deus odeia o divórcio. Agora, os versos 5, a chave destas leis é a compaixão posta em prática, o amor de Deus refletido no comportamento humano. Passando agora para o verso 5. Não sairá a guerra. Essa lei provia tempo para que o lar se estabelecesse firmemente. E ainda mais importante do ponto de vista hebreu, dava mais possibilidade para o nascimento de um herdeiro que perpetuasse o nome da família e herdasse a sua terra. Então aqui fala sobre os recém-casados que não deviam ir à guerra, no primeiro ano de casamento. Verso 6, não se tomarão em penhor as duas mós, as duas pedras de moinho. Essa lei, ela protegia também a propriedade humana, a vida. Ninguém devia aceitar como garantia de um empréstimo aquilo de que a vida ou a saúde de outro dependia. Ou seja, algo essencial para o preparo do alimento da família, colocando assim em risco toda a saúde e segurança da família. Em consonância com o propósito do empréstimo, aquele que emprestasse não deveria causar maiores dificuldades ao que pedisse o empréstimo, confiscando itens essenciais como uma mó doméstica ou vestes externas. Agora o verso 7, tendo roubado um dentre os seus irmãos. Raptar uma pessoa para escravizá-la era crime punível com a morte. A liberdade é algo precioso aos olhos de Deus. A escravidão é um pecado indesculpável contra Deus e a sociedade, bem como contra o escravo. Paulo também condenou os comerciantes de escravos como violadores dos mandamentos de Deus. No versículo 8 descreve sobre a praga da lepra. Devia ser dada cuidadosa atenção à prescrição divina para tratar com essa enfermidade, visto que a saúde da comunidade inteira corria perigo. Esta era a pior forma de impureza cerimonial e, portanto, deviam ser tomadas as precauções
mais cuidadosas. O versículo 9 fala de Miriam como uma dos 3 importantes líderes de Israel. No entanto, ela foi repentinamente acometida dessa terrível doença e afastada do acampamento por 7 dias. Sua importante posição e a relação pessoal com Moisés não a protegeram. Não havia diferença no trato para com o leproso mais pobre e entre o rico. A lepra é símbolo do pecado. O leproso espiritual, cuja alma está doente, não pode encontrar cura a não ser em Cristo. Comentando o verso 10 em sua casa, isso era uma provisão legal para a proteção do pobre. Sua casa, com o que continha era de pouco valor material e consistia apenas do indispensável para as necessidades. É provável que a família não tivesse mais que as roupas, algumas vasilhas e um moinho primitivo, e talvez só a casa e o terreno. Todavia, esta casa devia ser respeitada, não poderia ser violada. O dono saía à porta para mostrar o que podia dar em penhor. Quem lhe emprestava não podia entrar na casa para escolher o que desejava levar. Os direitos de propriedade do necessitado eram tão sagrados para Deus como são os do rico. Podemos perceber que muitas leis sociais eram um cuidado especial de Deus para com os humildes, para com os pobres, né? E Deus não faz acepção de pessoas. A justiça, segundo o verso 13, a fé de Abraão foi imputada como justiça perante Deus. A manifestação de misericórdia para com o pobre e necessitado é igualmente agradável a Deus. Os seres humanos são objeto do amor e da misericórdia divina. Deus quer que tratemos o próximo da mesma forma. Os israelitas não deveriam dar esmolas, literalmente fazer justiça diante dos homens. Eles deveriam ser justos perante Deus. Não oprimirás o jornaleiro, pobre e necessitado, diz o verso 14. Isso se aplicava a trabalhadores contratados por dia, que esperavam e necessitavam de seus salários a cada dia. Assim tem hoje muitas pessoas que dependem do sustento do seu trabalho diário, né? Verso 15, o seu salário, a pontualidade no pagamento do salário era um requisito divino, tanto quanto a observância do sábado ou a entrega do dízimo. Não era de benevolência. Não era um ato, de benevolência, mas de justiça. Verso 16. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos. Essa lei interessante e justa é citada também em 2 Reis, capítulo 14, e 2 Crônicas, capítulo 25, e que foi criada como sendo do livro da lei de Moisés. Em alguns sistemas legais não israelitas, se um homem causasse dano a um membro de alguma família, ele era punido tendo um membro de sua família sofrendo o mesmo dano causado. Não era incomum entre os pagãos condenar uma família inteira pelo crime de um membro dela. Porém, Deus fazia com que o transgressor carregasse toda a culpa e o castigo por seu crime. No verso 19, quando esqueceres um feixe de espigas, não voltarás. O intuito aqui é compassivo. O povo de Deus
foi instituído a deixar um pouco de suas colheitas no campo para que os viajantes e os pobres pudessem colher. Esta segunda colheita, para eles, anos mais tarde, encontramos no livro de Ruth, se beneficiando desta lei, conseguindo comida para ela e para sua sogra. Ruth, uma mulher na linhagem de Jesus, pôde conseguir comida porque esta lei ainda era obedecida muitos anos depois de ter sido escrita. Ruth e Noemi, sua sogra, né? Agora os versos 19 a 21, quando cegares a messe, a oliveira, a vinha, de estação a estação. O tempo da colheita recordaria aos homens o valor e a beleza da compaixão. A existência de necessitados dá a oportunidade de cultivar o espírito de generosidade. Aquele que ainda na colheita, quando recolhe os abundantes frutos da natureza, permanece com o coração duro, dificilmente poderá ser generoso em outro momento. No verso 22, lembrar-te-ás de que foste escravo na terra do Egito. As experiências difíceis e desalentadoras devem servir para o cristão entender que deve confortar a outros que passam pela mesma situação. Aqui finalizamos os comentários dos versículos e página 1143, volume 1, Comentário Bíblico Adventista, traz esses comentários. Agora vamos para o que diz o Espírito de Profecia. Como Jesus corrigiu o erro acerca do divórcio. Entre os judeus, era permitido ao homem repudiar sua mulher pelas mais triviais ofensas, e a mulher se achava então em liberdade de casar outra vez. Este costume levava a grande infelicidade e pecado. No Sermão do Monte, Jesus declarou plenamente que não podia haver dissolução do laço matrimonial a não ser por infidelidade do voto conjugal. Qualquer, disse ele, que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Então, para quem não sabe, prostituição e adultério são duas coisas bem distintas e diferentes. O casamento, como nós já falamos no outro estudo, no tempo de Cristo, neste tempo de Moisés, era diferente de hoje. Nós já falamos que uma jovem, quando ela era noiva, ela já estava comprometida com o futuro marido. Geralmente demorava até 1 ano para se casar. Exemplo disto foi no caso de José e Maria, os pais de Jesus. Quando José ficou sabendo que Maria já estava grávida, eles ainda eram desposados ou noivos. Então aqui é a exceção que Jesus está falando a respeito do divórcio. Então, o adultério era punido com morte e a prostituição dava então esse direito do homem não se casar com a noiva. Ok? Continuando o texto, quando posteriormente os fariseus o interrogaram acerca da legalidade do divórcio,
Jesus apontou a seus ouvintes a antiga instituição do casamento, segundo foi ordenada na criação. Moisés, disse Jesus, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas no princípio não foi assim. Mateus 19, verso 8. Ele lhes chamou a atenção para os abençoados dias do Éden, quando Deus declarou que tudo era muito bom. Gênesis 1:31. Então tiveram origem o casamento e o sábado, instituições gêmeas para a glória de Deus no benefício da humanidade. Então, ao unir o Criador às mãos do Santo Par em matrimônio, dizendo: um homem deixará o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2:24. Enunciou a lei do matrimônio para todos os filhos de Adão até ao fim do tempo. Olha que importante. Até ao fim do tempo. Aquilo que o próprio Pai Eterno declarou bom era a lei da mais elevada bênção e desenvolvimento para o homem. Como todas as outras boas dádivas de Deus, concedidas para a conservação da humanidade, o casamento foi pervertido pelo pecado, mas é o desígnio do Evangelho restituir-lhe a pureza e a beleza. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, a relação matrimonial é empregada para representar a terna e sagrada união existente entre Cristo e seu povo, os remidos a quem ele comprou a preço do Calvário. Não temas, disse ele, porque o teu Criador é o teu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome e o Santo de Israel é o teu Redentor. Texto de Isaías 54, versos 4 e 5. Em Jeremias 3, verso 14, também diz: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei. No livro Cantares, Cântico dos Cânticos, ouvimos a voz da esposa dizendo: o meu amado é meu e eu sou dele. Capítulo 2, verso 16. Capítulo 5, versos 10, aquele que é para ela o mais distinguido entre 10.000. Fala a sua escolhida: tu és toda formosa, amiga minha, e em ti não há mancha. Capítulo 4, verso 7, também de Cantares. Posteriormente, Paulo, o apóstolo, escrevendo aos cristãos efésios, declara que o Senhor constituiu o marido como cabeça da mulher para ser-lhe protetor, o elo que liga os membros da família, da mesma maneira que Cristo é a cabeça da igreja e o salvador do corpo místico. Portanto, ele diz: assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar sua própria mulher. Efésios 5, versos 24 a 28. A graça de Cristo, e ela somente pode tornar essa instituição, ou seja, o casamento, o que Deus designou que fosse, um meio para a bênção e reerguimento da humanidade. E assim as famílias da terra, em sua união, paz e amor, podem representar a família do céu. Hoje, como nos dias de Cristo, a condição da sociedade apresenta um quadro triste do ideal celeste quanto a essa sagrada relação.
No entanto, mesmo para os que depararam, olha bem esse texto, com amargura e desengano, quando haviam esperado companheirismo e alegria, o Evangelho de Cristo oferece um consolo, a paciência e a gentileza que seu Espírito pode comunicar suavizará a condição de amargura. O coração em que Cristo habitar estará tão repleto, tão satisfeito com seu amor, que se não consumirá no desejo de atrair simpatia e atenção para si próprio. E pela entrega da alma a Deus, sua sabedoria pode realizar o que a sabedoria humana deixa de fazer. Por meio da revelação de sua graça, os corações que uma vez estiveram indiferentes ou desafeiçoados podem ser unidos em laços mais firmes e mais duradouros que os da terra, os áureos laços do amor que suportará o calor da provação. Então essa última parte fala que Deus tem poder quando o homem colabora, quando o homem permite, o homem ou a mulher, restaurar um casamento que parece não haver mais remédio ou solução. Aqui fala que Deus pode restaurar o casamento. Gente, esse texto está no livro Sermão da Montanha, O maior discurso de Cristo, na página 63. Um texto profundo. Vamos então agora à aplicação do capítulo de hoje para as nossas vidas. A cultura muda de acordo com a época e o lugar. As condições de vida das pessoas também são diferentes. Contudo, os princípios da palavra de Deus não devem ser alterados, não devem ser ignorados, independentemente do lugar e da época. Às vezes não é fácil captar os princípios imutáveis de um capítulo tão antigo da palavra de Deus. A interpretação é fundamental para que sejam compreendidos para serem aplicáveis. Então, divórcio e novo casamento, descrito aqui nos versos 1 a 4. Hoje, o divórcio está em alta. Para muitos, ele é tão normal que o casamento começa já com a possibilidade de divorciar-se. Muitos pensam, se não der certo, a gente separa. Não é assim? Contudo, o divórcio é uma aberração do casamento. É uma interrupção do maravilhoso plano de Deus para o mais íntimo dos relacionamentos. Matrimônio, casamento, é uma instituição divina e sagrada. E aqui nos traz um antídoto para combater o divórcio também. Durante o primeiro ano de casados, o marido deveria viver prioritariamente para promover a felicidade de sua esposa. Não poderia nem ir à guerra. Não tragam pecado sobre a terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança. Também, este capítulo apresenta a justiça social no amparo aos mais humildes, aos mais pobres. Considerando com atenção este capítulo, mostra-nos que desprezo, traição, exploração, humilhação e destruição de seres humanos contrariam o interesse de Deus e atraem condenação. Por outro lado, a preocupação com o bem-estar, a felicidade e desenvolvimento do próximo está em harmonia com a revelação de Deus para seus representantes neste mundo depravado.
Deus então ensina, orienta e prescreve preciosos ensinamentos vitais. E ele usa diversos recursos didáticos. Adverte quanto ao pecado, explica a importância da vida, a importância de limitar a maldade na sociedade, apresenta o caminho da justiça e a forma de evitar orações negativas. Contudo, o essencial é que Deus libertou o seu povo. Por isso, seu povo deve viver à altura do padrão divino. Hoje devemos lembrar que Cristo morreu para nos libertar do pecado, portanto, nossa vida deve ser regida pelos princípios da sua palavra. Fechando nossa reflexão, a lei de Moisés não criou o divórcio, regulamentou uma prática comum naquele tempo e assim a lei acerca do divórcio foi estabelecida visto a dureza do coração, como disse Jesus e nós já consideramos. Ao contrário do que muitos pensam, o casamento não era um benefício apenas para o homem, mas sobre este pesava a responsabilidade de promover felicidade à mulher que tomou. Deus deseja que tanto o homem quanto a mulher desfrutem de um casamento feliz, estável e abençoado, e que sua união revele ao mundo as bênçãos do plano original divino. O resultado de um casamento, conforme o plano original do Criador, é um lar feliz, bem ordenado, que se desvia do mal e que é uma bênção à comunidade, principalmente aqueles que estão à margem da sociedade. Entenda o comando: pelo que te ordeno que faças isso, o verso 22. Como a voz do Pai que deseja o melhor para seus filhos. Que o mundo olhe para o nosso lar e reconheça como família bendita do Senhor. Vigiemos e oremos. Amém. Que capítulo importante, hein? Capítulo muito especial e necessário, uma compreensão correta, não segundo o que eu acho, mas o que Deus acha, né? Como Deus vê. Isso é um princípio muito importante quando estudamos a palavra de Deus. Precisamos permitir que Deus fale a vontade dele, né? E nós nos sujeitemos. Portanto, espero que este estudo tenha ajudado você a compreender este assunto tão importante que é a questão do casamento e divórcio. Tá? Este capítulo é muito importante e espero que este estudo tenha te ajudado. Vamos falar com Deus. Nosso amado Deus, querido e bom Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo novo despertar, pela sua misericórdia que se renova em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo estudo neste momento, na sua palavra, este assunto tão importante, voltado, Senhor, à família, ao casamento, a esta instituição do Senhor, para a felicidade humana. Queremos, Senhor, pedir que tenha misericórdia do teu povo e que cada família, cada um de nós, possamos preservar estes princípios, estes valores e desfrutar das bênçãos que o Senhor colocou sobre a família, sobre o casamento. Vivemos em um mundo pervertido, onde hoje o resultado que vemos é miséria por toda parte. Filhos abandonados,
casais separados, e assim o inimigo, Senhor, tendo total domínio na vida das pessoas, levando à miséria, sofrimento e desgraças. Senhor, protege-nos, as nossas casas e nossas famílias. Ajude e abençoe os casais. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenham todos um ótimo dia. E se você puder, comente, compartilhe, deixe o seu like. E se ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal da Jornada Bíblica. Tenham todos um ótimo dia. Tchau, tchau.